Olá! Nós estamos vivendo, queridos, os últimos dias da igreja na terra. Jesus está voltando. E Deus está fazendo uma grande obra no meio da sua igreja, uma grande obra nas nossas vidas. Ele está restaurando a noiva, que somos nós. Ele está trocando as nossas vestes por vestes brancas, por vestes de santidade. E sem cura e libertação não há troca de vestes. Uma noiva não põe vestes brancas estando suja. Então, quando falamos em santidade, nós precisamos entender que ser santo é ser como Ele é. Nós sabemos que é Ele quem nos santifica, mas vai depender muito mais das nossas escolhas e de fazermos a sua vontade, porque toda escolha tem suas consequências. Precisamos entender que a salvação ela é imediata, mas a santificação é um processo gradativo e contínuo. É como se, quando sofremos um acidente, a salvação é o que os bombeiros e paramédicos fazem quando chegam no local do acidente. E a santificação é aquilo que acontece lá no hospital. Mas tudo é necessário para que a nossa salvação seja completa. E esse é um processo gradativo. Mas precisamos saber também que tudo aquilo que nós precisamos, toda a provisão para que a santificação venha sobre as nossas vidas, já está em nós desde o dia em que nós entregamos as nossas vidas com Jesus. Ele não vem de conta-gotas com doses homeopáticas, não, ele já veio. Então nós temos toda a provisão daquilo que nós necessitamos. Então o grande problema são as trevas, ou seja, aquilo que está nas trevas, aquilo que está obscuro, aquilo que nós ainda não conhecemos, a falta de conhecimento. Quanto mais luz tiver, quanto mais nós andarmos na luz, como Deus na luz está, mais nós teremos comunhão uns com os outros, mais o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpará de todo o pecado. Quanto mais conhecimento, quanto mais verdade, mais eu serei liberto. Está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu quero ler com vocês dois textos. Êxodo 20:5 e 6 diz: porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos quais me amam e guardam os meus mandamentos. Segundo texto, Ezequiel 18:19 a 21. Mas dizeis: por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão, a justiça certamente viverá, e não morrerá. Queridos, então aparentemente esses dois textos se contradizem. Num está falando a respeito de heranças, né? E no outro está falando a respeito da responsabilidade. Ou seja, Êxodo 20 fala de iniquidade de geração em geração, e Ezequiel 18 fala que toda alma que pecar, essa morrerá. Parece que são dois assuntos controversos, que estão falando coisas completamente contrárias. Parece que a Bíblia se contradiz. Mas nós precisamos entender, queridos, que existe a lei da herança e existe a lei da responsabilidade. Então, o que acontece é que quando alguém peca, gera uma raiz de iniquidade, e aquela descendência vai começar a sofrer uma perseguição espiritual naquela área, porque os demônios começam a agir naquelas áreas e eles têm legalidade para agir. Então, por isso é que nós costumamos chamar isso de maldição hereditária, porque normalmente aquele pecado é consequência, né, do pecado de alguém, e aquela raiz de iniquidade é consequência do pecado de alguém e vai perpetuar na linhagem daquela família se aquela pessoa não se posicionar. Mas veja, Provérbio 26:2 diz assim: a maldição só instala se eu ceder. Como um pássaro no seu vaguear, como uma andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Então o que nós precisamos entender é que nós não levamos as culpas dos pecados dos nossos pais e antepassados. Nós sofremos as consequências delas. Então nós não podemos cair em alguns erros. Primeiro, enfatizar a herança espiritual
espiritual sem entender a responsabilidade do indivíduo. Ou seja, leis que algumas religiões creem, como a lei do karma, vidas passadas, né? A nossa responsabilidade de tomar decisões com base na palavra de Deus e ser uma testemunha de Cristo. Deuteronômio 30:19 diz: os céus e a terra tomo hoje como testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, eu posso escolher a vida e eu e a minha descendência sermos abençoados na terra. Outro problema é enfatizar a responsabilidade sem considerar a herança espiritual. Então, nós precisamos começar a entender, conhecer a nossa responsabilidade e o nosso histórico familiar, e assim nós conseguimos combater o bom combate e sairmos vitoriosos. Herança espiritual de maldição, mais irresponsabilidade é uma vida de desgraça. Então Deus tem para nós uma vida de vitória, de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé, não sem problemas, não sem lutas, mas com vitórias. Então, o que eu preciso fazer? Em primeiro lugar, cravar o legado na cruz do Calvário. Todo o legado do pecado, cravar na cruz do Calvário e fazer a minha parte. Então, eu posso pedir perdão pelos pecados dos meus pais e antepassados. Eu volto a dizer, isso não é espiritismo, isso é intercessão. Isso não nos livra da culpa, até porque nós não temos culpa. Não livra os nossos antepassados das culpas, mas livra a mim e a minha descendência da perseguição, das consequências espirituais. Levítico 26, do 40 ao 42 diz assim: então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais com as suas transgressões com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo, e eu também andei para com eles contrariamente, os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar e então tornarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, também da minha aliança com Isaque e também da minha aliança com Abraão, me lembrarei e da terra me lembrarei. Daniel 9:16. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa da iniquidade dos nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Neemias 9:2. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades dos seus pais. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E finalmente, Isaías 58:12. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador de veredas para morar. Então, queridos, por último, 1 João 1:7, mas se andarmos na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu e você temos uma herança que pode acabar em nós, se nós cravarmos na cruz do Calvário, se nós tomarmos a responsabilidade para nós, de não cedermos às tentações, e nós estaremos mudando a nossa história, a história da nossa descendência. Eu quero ser, querido, um útero espiritual de bênção, de glória e de vitória para a minha geração e para todos aqueles que virão após mim. Mas eu quero, querido, que depois de mim não tenha que haver uma nova geração, mas que haja uma próxima geração que dará continuidade àquilo que Deus começou na minha vida. Eu espero ter abençoado você com essa meditação, a lei da herança e a lei da responsabilidade. Quero convidar você, se ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, clique no sininho para receber todas as notificações e ser muito, mas muito
edificado. Quero pedir também que curta esse vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Você estará me ajudando no engajamento desse vídeo, né, e desse canal, e o próprio YouTube vai começar a compartilhar com outras pessoas também. Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho, que é uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, e nós usamos as redes sociais também como um meio de ensinarmos, aprendermos e estudarmos a palavra de Deus. Beijo no seu coração, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!